Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no Som do Animal com mais um bloco de saúde e hoje atendendo bastante solicitação falando outro esporte que está muito em alta, outra parte que está bastante alta, principalmente aqui na cidade de Lençóis. Temos até algumas referências de pessoas que estão ganhando prêmios aí, não só Brasil, em outros países também, que é a corrida de rua. Tem se tornado cada vez mais uma prática popular e qualquer tipo de pessoa tem aderido a essa prática esportiva. Os principais benefícios da corrida de rua hoje está muito relacionado à parte cardiocirculatória e também a parte, digamos assim, mental, de bem-estar. A corrida é uma prática esportiva que tem uma liberação muito grande de uma substância que chama endorfina, e a endorfina ela dá muita sensação de prazer e alívio, principalmente de dores de cabeça, dores musculares, e a sensação de bem-estar é muito grande com a liberação de endorfina. Tá? Mas junto com tudo isso vem algumas lesões que podem estar acompanhadas também com a prática da corrida de rua e que são comuns no dia a dia do consultório, tá certo? E através de pesquisas e também com a prática clínica, eu acabei enumerando algumas lesões. Eu fiz o top 10 das lesões que nós temos de queixa em consultório e também coincidindo isso com pesquisas de outras fontes de literatura também que eu pesquisei. Bom, número 1 em relação a essas lesões, eu coloco a fasciite plantar. A fasciite plantar nada mais é do que um processo inflamatório na parte de baixo do pé, né, que nós chamamos de fáscia plantar. Esse processo inflamatório ele pode ser causado desde o uso incorreto do tênis até mesmo a postura, né, a uma marcha mais curta durante a corrida. Isso pode gerar um processo inflamatório e esse processo inflamatório, se realmente não for tratado de forma rápida e correta, pode se tornar uma dor crônica que às vezes o tratamento clínico em si não é o suficiente. O tratamento geralmente se baseia em medicamentos, no caso anti-inflamatório, e fisioterapia. O segundo lugar no ranking dos top 10 das lesões entra a tendinite do tendão calcâneo, tá? Ou também conhecido como tendão de Aquiles, que também está relacionado com uma postura, às vezes com a marcha mais curta também, e o sintoma se dá com dor e dificuldade de andar, dor principalmente na região posterior do calcanhar, ali é onde o tendão de Aquiles insere no calcâneo. O tratamento também se baseia geralmente em anti-inflamatórios, fisioterapia e alongamentos também, que eu geralmente costumo orientar no consultório durante a consulta, tá certo? Outra lesão bastante famosa, bastante popular, mas ninguém entende direito como que acontece, é a famosa canelite, a dor na região anterior da canela, né, que é uma dor geralmente inicia com um quadro forte de dor, até mesmo incapacitante, aonde o tratamento ele pode iniciar desde só do anti-inflamatório e fisioterapia, e também geralmente eu acabo retirando por 45 dias a 60 dias da prática da corrida. A canelite nada mais é do que um processo inflamatório de um tendão que nós chamamos tibial anterior, tá? Então nada mais é do que realmente uma tendinite do tibial anterior, também bastante comum na prática de corrida de rua. Outra lesão também importante são entorses de tornozelo, que geralmente está associado ou a um tênis incorreto, a uma postura, mas principalmente quando você acaba fazendo atividade em terrenos irregulares, em terrenos que tenham algum buraco, ou geralmente correr na terra, pode acabar acontecendo também. Um entorse de tornozelo
geralmente ele cursa em 3 graus. Grau 1, que é mais leve, pode ser só um estiramento dos ligamentos, e até um grau 3, que é, no caso, uma ruptura total de ligamento. Geralmente o tratamento é conservador, onde se é retirado a prática da atividade por em torno de 60 dias e fisioterapia para reabilitação. E aí, quando for voltar à prática, tem que ser de uma forma bem lenta e gradativa, reabilitando, principalmente sob a orientação do educador físico. Falando em joelho, nós temos que lembrar de 2 lesões importantes. Da condropatia patelar, que é um processo inflamatório da cartilagem da rótula da patela, né, por sobrecarga, né, ou excesso de treino, ou até mesmo por desbalanço muscular. Geralmente é por desbalanço muscular, né, onde se inicia com uma dor na região anterior do joelho, geralmente dor forte, geralmente começa com uma dor mais fraca e tem uma evolução até mesmo incapacitante. Nesses casos também o tratamento se resume em medicamento, fisioterapia. Hoje em dia existe até mesmo algumas aplicações que nós chamamos de viscosuplementação, que pode ajudar bastante, e muitas vezes nós suspendemos também a prática esportiva. Outra lesão também bastante comum em joelho é a lesão meniscal. Ela é um pouco mais rara, menos comum do que a condropatia, mas ela acontece também. Geralmente é por fadiga da cartilagem do joelho, levando a um processo de artrose e com isso levando a um desgaste, uma lesão degenerativa do menisco, e essa lesão ela pode se tornar uma lesão extensa, ou se nós identificarmos antes, nós podemos tentar evitar o aumento dessa lesão. O tratamento pode ser desde fisioterapia e medicamento, podendo até mesmo evoluir para um tratamento cirúrgico em caso essa lesão se amplie e comece a ter sintomas mecânicos de falseio e travamento. Lembrando que não é toda lesão de menisco que é cirúrgica. A maioria delas, inicialmente, inicia-se o tratamento conservador. Toda lesão de menisco de fase aguda, 50% dessas lesões geralmente se resolve com tratamento conservador. Falando de joelho, nós temos que lembrar o seguinte: numa caminhada normal, o joelho ele sofre um impacto de geralmente 2 vezes o peso corporal. Em um trote leve, geralmente 4 vezes o peso corporal o joelho sofre impacto. Em casos de corrida mais de longa distância e com uma performance maior, geralmente o joelho pode sentir até 6 vezes o peso corporal. Então, assim, a cartilagem do joelho, a articulação do joelho, ela de qualquer forma ela acaba sofrendo um impacto e as consequências da corrida. Por isso que tem que ter um balanço muscular muito bem feito, um fortalecimento muscular muito bem feito. Outras menos comuns é a lombalgia, a dor nas costas, que geralmente está relacionado a má postura, a pubeite, que é a inflamação da região do pubis, com uma dor anterior da bacia, que também está relacionado com a má postura da marcha, né? No caso, na corrida, você tem um desbalanço muscular do quadril em si. Essas 2 patologias também, geralmente, o tratamento se resume em anti-inflamatórios, medicamento e fisioterapia. E alongamento também é muito importante antes e depois da prática esportiva. Outra lesão também que a gente destaca são os estiramentos musculares, que esse está bem relacionado a um alongamento inadequado antes ou depois também, e também às vezes uma sobrecarga. Tem pessoas que acabam passando um pouco digamos assim, do seu preparo físico e muscular, tá certo? Outra lesão que é menos comum, mas também acontece, são as chamadas fraturas por estresse, que elas podem ser nos metatarsos, na região do pé, na região em cima do pé,
onde esses ossos sofrem microfraturas por microtraumas. E geralmente o diagnóstico ele não é feito de início, porque geralmente o raio-x inicial não aparece a fratura, vai aparecer após 10 a 15 dias, a hora que já está em processo de formação do calo ósseo, que é onde a gente identifica essas fraturas. Então ela pode ser comum no pé e também em terço distal da tíbia, também menos comum, mas também já aconteceu de ter esses casos em consultório. Geralmente não, o tratamento dessas fraturas por estresse tem que ser retirado a carga, a prática de atividade. Geralmente eu deixo 45 dias sem realmente pisar no chão, e aí entra todo o processo de reabilitação, fisioterapia, e a volta da prática da atividade física, no caso a corrida de rua, ela tem que ser iniciada somente após uma reabilitação correta. Essas lesões principalmente elas estão relacionadas até mesmo com o uso incorreto de um tênis não adequado, a falta de alongamento, má postura na corrida, porque correr não é simplesmente só correr, existe uma postura correta de correr, mas o que mais pega, o que eu mais observo, são pessoas que não têm o preparo físico adequado. O despreparo pode ser desde um desbalanço muscular até mesmo a um sobrepeso também. Ela exige da musculatura, ela em si ela não vai fortalecer grupos musculares que são importantes para essa prática. Então o ideal é que tenha associado a isso a uma musculação, a uma prática de fortalecimento muscular mesmo, né? Isso com um educador físico correto, um educador físico bem preparado, uma pessoa que esteja realmente apta a poder passar essas orientações. Bom, eu elenquei para vocês as 10 mais comuns. Existem outras lesões, não que não sejam importantes, são importantes, mas essas são as mais comuns do consultório. O que fica de orientação que eu sempre passo: início da dor, procurar o seu médico de confiança, no caso o seu ortopedista de confiança, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o resultado do tratamento. Lembrando que o tratamento dessas lesões, o médico tem a participação de 20 a 30% do sucesso do tratamento. Os outros 70%, 80% fica realmente dependendo da disciplina do paciente e também da parte da fisioterapia, fazendo a fisioterapia com um profissional bastante qualificado. Então lembrando que nós temos que dividir o compromisso e a responsabilidade do tratamento. Não adianta ser ir num excelente médico se não seguir as orientações. Tá certo? Fica a dica para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem, escrevam. Nós vamos responder na medida do possível.